Ei, sejam bem-vindos ao Contracapa, meu nome é Felipe, se você gosta de livro, leitura, literatura, se inscreva aqui no canal. E hoje é mais um vídeo de resenha, eu vou resenhar para vocês o Tempo de Tempestade, escrito por Andrei Sapkowski. Inicialmente, eu não queria resenhar esse livro. Por quê? Porque eu já decidi por mim aqui no canal que eu não vou fazer resenha de sequências, eu só vou fazer de primeiros livros e de análise completas, como a gente já tem, inclusive, do The Witcher. O Tempo de Tempestade é diferente. Depois que eu li, eu pensei, pô, mas o Tempo de Tempestade faz parte ali, né, da saga do bruxo Geralt de Rivia, mas é um prelúdio e foi escrito muito depois, não sei se foi muito depois, tô falando mais por hipérbole, muito depois de finalizar a série. Então, o propósito desse livro, que eu entendi do Andrei Sapkowski, foi que ele quis fechar algumas pontas soltas durante toda a trajetória da saga. Então a série são 7 livros, né, os 2 primeiros contos, que é O Último Desejo e A Espada do Destino, aí depois tem os 5 cronológicos, que é Sangue dos Elfos, Tempo de Desprezo, Batismo de Fogo, Torre da Andorinha e Senhora do Lago. E aí, tipo, tem toda essa sequência. E depois o Andrei Sapkowski, ele fez o Tempo de Tempestade, que é o prelúdio. E na verdade, prelúdio, quando a gente pensa em prelúdio, a gente pensa antes de absolutamente tudo. Mas ele não se passa antes de tudo. Ele se passa entre alguns contos. Quando a gente lê os primeiros 2 livros de contos, né, O Último Desejo e Espada do Destino, os contos não são cronológicos, são momentos da vida do Geralt de Rivia para a gente aprender sobre ele, ter todo o conhecimento necessário para conseguir entrar na série de vez. Só que quando você está lendo o prelúdio, o Tempo de Tempestade, tem situações que a gente pensa, mas então já aconteceu isso porque ele sabe essa coisa. Então aquele conto já passou porque a gente sabe que ele conhece essa pessoa. Então se ele conhece essa pessoa e a gente já leu o conto que ele conhece a pessoa, então esse conto já passou. Mas ele ainda não foi ali. Mas então ele não passou por aquele conto, então, porque aquele conto ele já estava lá. Então, tipo, tá entre contos, é meio obscuro aonde necessariamente, mas mas não importa, porque é uma história completamente diferente. Aqui a gente acompanha o Geralt de Rivia, ele tá chegando numa cidade que ele tem afazeres nessa cidade, mas logo na hora que ele vai entrar nessa cidade, ele tem que dar as espadas dele para poder entrar, porque ele fala, não, você não pode entrar aqui armado. Aí ele fala, puta, mas as minhas espadas caras específicas para eu batalhar os monstros específicos, aí ele relutantemente ele deixa lá as espadas e entra na cidade. Acontece que ele é acusado de um crime que ele acaba sendo preso, mas na hora que ele vai voltar, as espadas sumiram. E aí tem um grupo de feiticeiros que quer contratar ele nesse meio tempo, falando, a gente tira as suas alegações, né? Você não vai precisar ser preso desde que você faça uma coisa pra gente. Então eles meio que manipulam o Geralt de uma forma que ele trabalhe para esses feiticeiros. E a história da sequência a partir daí. Lógico que a gente tem o Jaskier de volta em alguns momentos, a gente tem feiticeiros e tal. E então a gente precisa saber quem são os personagens, né? A gente tem que saber quem é. Ele não reintroduz os personagens, tipo, você tem que saber quem é o Jaskier, quem é a Yennefer, quem são os personagens chaves ali da vida do Geralt. Então, porque aí você consegue aproveitar a história. Você não precisa ler necessariamente essa história na sequência, depois quando finalizar todos os outros. É muito legal porque você reconhece interlúdios, então... como todo livro da saga do bruxo Geralt de Rivia, sempre tem os seus interlúdios, né? Então, tem livro que o interlúdio é um personagem que está alheio na história, só vendo a situação. Tem interlúdio que se passa gap de anos. Tem história que o interlúdio acompanha o personagem, mas em um outro momento de vida. Então, tipo, sempre tem isso, e nesse tem a mesma coisa. Nos interlúdios tem personagens que a gente fala, nossa, aquele personagem daquele livro tal, que da hora, tal. Você começa a reconhecer. E o final, tanto o prólogo quanto o epílogo, a gente aprende coisa que a gente se perguntava o que estava acontecendo, o que teria acontecido durante toda a saga. Então, Tempo de Tempestade é um livro que seria um conto expandido do Andrei Sapkowski para fechar
algumas pontas soltas. É muito legal, eu gostei muito desse livro, foi o meu livro carta na manga, né? Porque, como eu falei já várias vezes, que a inércia de não ler livro, então quando eu passo mais tempo sem ler, eu fico mais propenso a não ler mais, então eu preciso ter um livro carta na manga para eu engajar de novo na leitura e aí dar sequência em vários livros. E esse foi minha carta na manga, porque é um universo que eu gosto bastante, é uma escrita que eu gosto bastante, e são personagens que eu já me afeiçoei. Bom, então essa foi a resenha de Tempo de Tempestade, um livro que eu gostei bastante, que eu recomendo a ler se você terminou a série ou se ainda está nos contos e quer um livro antes de começar mesmo na série real. Eu acredito que esse é uma boa pedida, é um livro muito legal. Tanto você vai no final do livro, no final da saga, falar: ah, nossa, eu entendi completa, ou você chega no final e aí lê esse livro e você fala: ah, entendi o que significava aquelas coisas ali que aconteceu. Então você pode ler tanto antes da saga quanto depois da saga, eu acho que dá bastante valor para você na leitura. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa resenha, tenham gostado desse vídeo, espero ver você em um próximo. Tchau.